A oposição aguarda pelo resultado do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado. Em meio a isso, apoiadores mantêm a discussão pela PEC da anistia na Câmara dos Deputados. Para falar um pouco mais sobre o clima no Congresso Nacional, sobre o assunto, o Jornal da Manhã recebe o deputado federal pelo PP da Bahia, Cláudio Cajado. Deputado, muito bom dia para o senhor, obrigada pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço. Aqui é boa noite, você sabe, Soraya, eu estou aqui em Seul, capital da Coreia do Sul, e quero dar um abraço a você, a todos os telespectadores, a Marcelo Matos e aqueles que nos acompanham por outras mídias sociais. Perfeito, deputado. Bom, queria uma avaliação do senhor em relação a esse clima para a votação da PEC da anistia nesse momento, né? Sabendo que na semana que vem há toda uma expectativa para o início do julgamento no Supremo Tribunal Federal. O senhor avalia que há clima para a retomada desse tema agora? Veja, eu penso que todas as matérias que são objetos de que possam ser discutidas e deliberadas sejam postas em votação. Nós somos uma casa plural, a Câmara dos Deputados e, na sequência, o Senado Federal, são compostos de atores políticos, né, que pertencem a diversos partidos, a ideologias, muitas vezes, que são opostas, mas não tem como você engavetar propostas. Eu penso que toda matéria que seja importante, ela tem que ser deliberada e que a maioria possa definir os rumos daquela votação. Eu penso que não só a anistia, mas todos os projetos, por mais complexos que sejam, por mais polêmicos que possam repercutir no seio da sociedade, eles merecem o debate, merecem ampla discussão e, ao final, um posicionamento de cada membro do parlamento. Eu penso que a democracia se faz dessa forma, pela busca do consenso, mas na sua impossibilidade, pela deliberação que a maioria venha a ter. Deputado, então, boa noite para o senhor aí na Coreia, né? Quando houve a eleição na Câmara do Senado, essa pauta foi combinada, tanto que PT e PL votaram juntos ali, houve praticamente quase uma decisão unânime na eleição, então, de Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Depois nós tivemos toda essa divulgação de um inquérito envolvendo o presidente Bolsonaro, esse tema esfriou. O senhor avalia que o fato da inclusão da possibilidade de uma anistia a Jair Bolsonaro, que dificulta toda essa questão, as pessoas que estão presas ainda, que ainda mantêm ainda esses vínculos lá no dia 8 de janeiro, o senhor acredita que sem Jair Bolsonaro esse tema poderia avançar no Congresso? Penso que sim, Marcelo. Veja, nós temos que fazer a nossa parte. O parlamento está com uma proposta apresentada, e nós temos que partir para decidir se vai passar a anistia, se vai ser alterada, como alguns querem, especialmente os membros do Partido Liberal, que é do ex-presidente Jair Bolsonaro, a ampla, geral e restrita, alcançando a todos, não apenas aqueles que estão presos, mas os que venham eventualmente a ser presos. Existe uma complexidade nessa questão, inclusive do ponto de vista jurídico, mas tudo isso terá que ser ultrapassado. Não só a questão da anistia, mas a questão das prerrogativas também terá que ser deliberada, como eu penso que uma série de projetos, principalmente da pauta econômica, também precisam que haja uma deliberação. Nós estamos aí com a questão do imposto de renda, né, a isenção de quem ganha até R$5.000 e de quem, na progressividade, pode-se ter uma isenção parcial de até 7.250, que foi votado na comissão. Nós temos uma emenda pelo PP que aumenta essa linha de corte de progressão de isenção até 7.590, R$7.590. Esse é um assunto importante que tem que ser também pautado e deliberado. Nós temos a medida provisória 1303, que prevê aí uma série de aumento de gastos em função de aumentar a carga tributária também, que de igual forma pode caducar no próximo mês, então precisa ser deliberado.
Nós temos aí uma pauta extensa que vai envolver a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, acaba de ser enviado pelo Executivo, a Lei Orçamentária Unial para vigorar no ano que vem. Então, o parlamento ele tem a obrigação de pautar essas matérias e discuti-las e, obviamente, alterar naquilo que julgarem conveniente. Então, eu estou da opinião de que qualquer matéria, seja ela polêmica, mais ou menos, ela tem que ser pautada. E a partir daí, cada partido, cada membro do parlamento poder se manifestar. Eu penso que, obviamente, que existe muito ruído hoje dentro da Câmara. Ruído do ponto de vista do que houve, né, desde o final do semestre passado, com a questão do IOF, onde houve uma série de entreveros. Nós iniciamos aí, né, esse período do segundo semestre na Câmara dos Deputados com um problema grave que foi a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro e uma consequente tomada de posição radical por vários membros do parlamento, impedindo os trabalhos da Câmara, impedindo os trabalhos das comissões e, inclusive, que o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, sentasse em sua cadeira presidencial. Foi uma ação radical, excessiva, e que houve, né, obviamente, uma deliberação dos líderes de que algumas matérias, dentre elas a anistia, teria que ser pautada e votada. Não penso que seja apenas por decisão dos líderes. Eu sou da opinião, repito, que qualquer matéria ela deva, sim, ser levada ao plenário para que a Câmara dos Deputados, como um todo, no seu foro de maior expressão, que é o plenário, possa se manifestar. E, mais cedo ou mais tarde, isso acontecerá. Obviamente que se for na semana que vem, no início do julgamento do presidente Bolsonaro, nós teremos aí mais ruído. Porém, eu creio que as instituições são maduras, todos nós parlamentares temos a nossa responsabilidade, temos a nossa visão e, obviamente, que chamados a votarmos, nós iremos fazer com que as nossas prerrogativas sejam exercidas e os nossos deveres sejam cumpridos. Deputado, os nossos comentaristas também vão participar dessa entrevista, começando pela pergunta de Gesualdo Almeida. Deputado, boa noite aí na Coreia. Deputado, esse projeto da anistia, até pelo momento, pelo timing que ele foi apresentado, ou pretende ser reapresentado, basicamente pretende blindar Jair Bolsonaro. Não fosse isso, não haveria um aumento da temperatura na discussão nesse momento em que se avizinha o seu julgamento. Até esse momento, nós temos a prisão apenas daqueles que foram massa de manobra. O povão que ali estava no dia do quebra-quebra. Mas aqueles que se beneficiariam e aqueles que instigaram até esse momento não foram julgados e sequer punidos. Ao avançar essa PEC da anistia, ou esse projeto da anistia, isso não passa uma imagem de impunidade e não seria um estímulo para novas atitudes no futuro? Perdi a eleição, faço o quebra-quebra, se deu certo, ok, se não deu, eu sei que seria anistiado também. Eduardo, muito obrigado pela sua intervenção. Eu digo o seguinte, nós temos um momento único na história do país. Nós temos que pacificar o nosso país. E veja, colocar a anistia em votação não significa aprová-la. Todos terão que se manifestar, os partidos terão que se manifestar. Ora, se a maioria da Câmara dos Deputados e posteriormente no Senado Federal aprovar, qual é o problema? A democracia se faz através justamente dessa forma, independente da posição do judiciário, independente da posição do executivo, todos nós temos responsabilidades de podermos agir de acordo com as nossas funções e as nossas posições que exercemos na vida pública, seja como agentes políticos, seja como, de fato, políticos exercendo o mandato. Então, obviamente que eu tenho uma posição, como muitos também têm, e outros terão que ter. O momento é o momento que eu creio de pacificar o país. Mas a pacificação necessariamente pode não acontecer com a aprovação de uma matéria como essa da anistia. Se for rejeitada, nós temos que pensar em 2 pontos. Primeiro, pautar aquilo que está para ser deliberado.
Esse, para mim, é um fundamento do regime democrático e que nós não podemos engavetar matérias, principalmente tão importantes como essa nesse momento que vivemos na história do país. Segundo, é a posição de cada um e de cada partido. Então, o que vai ser analisado, nós não temos ainda nenhum texto para podermos nos debruçar sobre o que virá como proposta da anistia, avaliar se ela, de fato, é como o PL quer, ampla, geral e restrita, que atenderia, sim, como você colocou, até aqueles que ainda não foram julgados, que existe, inclusive, também uma dúvida do ponto de vista jurídico se anistiar quem ainda não foi condenado procede ou não procede. Isso vai ser analisado pelo plenário da Casa, pela pauta da constitucionalidade, da juridicidade, e eu penso que o parlamento tomará uma posição. Se, eventualmente, houver uma posição diferente no Senado, o Senado tem suas prerrogativas, tem sua competência também para poder se manifestar a favor ou contra o que a Câmara o fez. Como também o presidente, que poderá, né, sancionar ou não. Então, eu penso que cada ente, cada parte da estrutura dos três poderes que integram a nossa federação tem as suas responsabilidades, tem as suas competências e prerrogativas. Cabe a eles, cada um a seu momento, se manifestarem livremente de forma democrática. Deputado, agora a pergunta da Luana Tavares. Boa noite, deputada Ina Coreia, obrigada pela participação. A minha pergunta se refere nesse momento, caso a votação, a pauta fosse realmente colocada em votação, qual seria o modelo que atenderia ao PP, que atenderia a sua posição também como deputado? Qual seria a posição de vocês em relação a esse tema, né? Qual é o acordo ou a visão que já foi estabelecida no PP para um posicionamento, uma vez que a pauta da anistia seja colocada em discussão e votação na Casa? Boa noite, Luanda, bom dia para você. Não houve ainda uma posição do partido. Nós ainda sequer, como eu disse anteriormente, temos conhecimento do texto a ser apresentado para que nós possamos nos debruçarmos sobre ele. Eventualmente, nós teremos uma posição partidária, acredito, inclusive, que será uma posição de posicionamento fechado, haja vista que essa é uma tese e é uma ideia que eu vejo muitos colegas dentro do meu partido, Partido Progressistas, falarem na pacificação do país, que nós não podemos continuar com essa divisão, com essas sequências que advêm dessa divisão, e que, obviamente, se de um lado existe um ganho político, do outro lado há uma perda, mas também há um prejuízo para o conjunto da sociedade. O tarifaço é um exemplo disso. O Brasil está pagando uma conta, alguns empresários estão pagando essa conta também, e a população vai começar, em curto prazo, a pagar essa conta. O governo está se esforçando, nós temos aí um projeto para poder também discutir essa reciprocidade que foi proposto pelo governo executivo em retaliação a esse tarifaço dos Estados Unidos, que eleva em 50% a incidência de taxas sobre inúmeros produtos brasileiros, e isso traz uma consequência danosa, fruto dessa questão política que nós estamos enfrentando. Então, nós temos que respeitar, ainda que discordemos, alguns pontos de vista de partidos que desejam uma ação e outros que não desejam. O PL quer anistia, o PT não quer. Vamos colocar em votação e a maioria decide, simples assim. Obviamente que haveremos de ter uma discussão ampla, esse projeto não passará sem que haja destaques, os destaques também terão que ser levados a plenário para que haja uma deliberação. Então, na minha opinião, o que nós precisamos é virar esse momento da história. Nós precisamos avançar nessas pautas. Eu acredito que os líderes já se manifestaram para que possa haver a pauta desse projeto. Porque se não houver, isso cabe ao colégio de líderes e ao presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, nós teremos aí, mais uma vez, consequências sobre a manifestação daqueles que desejam que integram o parlamento. Então, se houver a pauta, a maioria decidirá.
Mas se não pautar essa matéria da anistia, nós teremos aí, obviamente, posições mais radicais, posições que podem levar a manifestações que vão trazer, de certa forma, prejuízos, não apenas ao andamento do processo legislativo na Câmara dos Deputados, em especial, mas também em relação a matérias que possam ser fruto de uma discussão que haja uma consequência pela não pauta da anistia. Conversamos então com Cláudio Cajado, deputado federal pelo PP da Bahia. Deputado, mais uma vez, obrigada pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço, Luanda, Soraya, muito obrigado. A sua participação, a de Marcelo e a dos comentaristas. E obrigado também por a oportunidade de conversar com vocês e com quem nos assiste nesse momento. Um abraço.